Graças a Deus. Irmãos e irmãs ainda sentados, vamos receber uma procissão com os símbolos dos 7 dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da Igreja, é a força que sustenta cada cristão. É Ele quem transforma corações, renova a fé e guia o povo de Deus rumo à santidade. O Espírito Santo distribui 7 dons que nos ajudam a crescer na graça e na amizade com Deus, fios da vida. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, capacidade de discernir e entender as verdades divinas. Segundo, entendimento, inteligência espiritual que permite compreender as Escrituras. Conselho, capacidade de obter orientações divinas. Fortaleza, capacidade de resistir e perseverar em fé. Ciência, conhecimento profundo das Escrituras e da vida cristã. Piedade, aproximação espiritual e amor por Deus. Temor de Deus, respeito e reverência pela autoridade divina. Vamos acolher esses 7 dons cantando o hino da sequência que está no número 10 do folheto da missa. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. Uma salva de palmas bonita para os 7 dons do Espírito Santo. Na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao surgiu a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Vamos conversar sobre ela um pouquinho? O que significa essa vinda do Espírito Santo? Então eu convido você para tomar comigo aí no seu folheto a primeira leitura, para nós estudarmos e meditarmos juntos. Está aí no número 7 do seu folheto. Toma comigo. Durante todo o tempo da Páscoa nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira leitura foi sempre retirada desse livro, que nos fala da organização da igreja sob o impacto da ressurreição. Acompanhe comigo. Quando chegou o dia de Pentecostes, então já era uma festa celebrada por eles, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa. Então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Ora, moravam lá em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, todos ficaram confusos, cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Vamos parar por aí, vamos explicar o que é isso. Veja bem, esse Pentecostes é contado pelo evangelista Lucas. No Evangelho nós veremos o mesmo Pentecostes contado por João. Como é que Lucas conta? Os discípulos estavam reunidos
Eles estavam ainda com medo dos judeus, porque eles estavam sendo perseguidos. Assim como Jesus tinha sido morto, eles também poderiam morrer, porque eram seguidores de Jesus, e havia uma perseguição ao cristianismo. Então eles estão ali, fechados, trancados, com medo, inseguros, desanimados. Tem uma grande ventania, um grande vento que entra na casa. O vento é um símbolo do Espírito Santo. De repente, pousa na cabeça deles uma língua de fogo, ou seja, uma chama de fogo. Língua no sentido de uma chama de fogo. E naquele momento foi derramado o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, na verdade, esse fogo estava dentro deles, não estava fora. A língua de fogo na cabeça é apenas um símbolo daquilo que estava acontecendo no interior do coração de cada um deles. À medida que eles receberam o Espírito Santo, o que aconteceu? Antes, medrosos, desanimados, tímidos, inseguros, incertos, vem a língua de fogo com o Espírito Santo. Eles se levantam, abrem as portas, vão lá para fora. E lá havia pessoas de várias nações no mundo inteiro, eles começam a falar as línguas deles. Ou seja, no meio de tanta gente que não se entendia, porque eram línguas diferentes, os discípulos começam a falar, e todas aquelas pessoas que eram de línguas diferentes começam a entender. Eles falam o quê? Falam de Jesus, falam do Evangelho, falam da Palavra de Deus. Mas olha a transformação, timidez, medo, desânimo, insegurança. Quando vem o Espírito Santo, com a língua de fogo, eles se abrem, se tornam corajosos, intrépidos, ousados, fortes, firmes, animados. É isso que o Espírito Santo faz na vida da gente. Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que foi enviado por Jesus depois da sua morte e ressurreição. Para quê? Para que a gente recebe o Espírito Santo? Para que a gente possa vencer na vida da gente o desânimo, o medo, a tristeza, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende e que não deixa a gente viver, ser feliz, enfrentar a vida, enfrentar os desafios. Tudo aquilo que me faz menor do que eu sou, tudo aquilo que prende a minha alegria, a minha força de viver. O Espírito Santo vem arrebentar essas cadeias e me dá esse ânimo, essa força, com essas línguas de fogo, para que eu possa então anunciar o Evangelho de Jesus, pela minha vida, pelas minhas palavras. Quando é que a gente recebe esse Espírito Santo? Quando é que a gente compra esse Espírito Santo? Será que se eu pedir pelo Mercado Livre, chega na minha casa? Será que eu pedir pelo Amazon, chega na minha casa? Será que se eu for no supermercado aqui do lado, lá na prateleira, tem Espírito Santo para eu comprar? Não. É de graça, é dom, é presente, e você já recebeu. Se você já foi batizado, no dia do seu batismo, quando o padre derramou a água e disse: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, naquele momento, com essa oração no batismo, a água sendo derramada, você estava recebendo a força, o dom do Espírito Santo. Então ele foi dado a você, e junto com o Espírito Santo vieram esses 7 dons aqui, infusos. No batismo, quando você recebeu o Espírito Santo, esses dons aqui vieram juntos: sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Então ele já está em você. E para quem foi crismado, esse Espírito veio numa porção dobrada. Ele foi confirmado no dia da crisma, quando o bispo passou o óleo na sua testa, na sua fronte. Ali naquele momento o Espírito estava sendo confirmado na sua vida. Então todos nós temos o Espírito Santo.
A diferença é que tem muito católico que prende o Espírito Santo numa gaiola e ao invés de se deixar guiar pelo Espírito Santo para vencer o desânimo, a tristeza, a insegurança, o medo, como ele não se deixa guiar pelo Espírito Santo, ele precisa de um outro Espírito para guiá-lo, que é o Espírito do mundo, Então nós temos dois Espíritos na vida, o Espírito Santo, que é dado por Jesus, e o Espírito do mundo, que não tem nada a ver com Jesus. Eu poderia parafrasear aquele antigo ditado e dizer assim: diga-me como são as suas ações e eu te direi que espírito te move. Diga-me como é a tua vida e eu te direi que espírito te move. Se é o Espírito Santo ou se é o Espírito do mundo? Porque são completamente diferentes. O espírito do mundo é o espírito da mentira, do orgulho, da soberba, da pornografia, da vingança, da maldade, da fofoca, do julgamento, da infidelidade, da preguiça. Tudo isso é espírito do mundo. O Espírito Santo é o espírito da fidelidade, da verdade, do perdão, do diálogo, do respeito, do casamento, da família, da amizade. Tudo é Espírito Santo. Então, esses dois Espíritos aqui não se comunicam, não tem nada a ver um com o outro. Ou eu sou guiado pelo Espírito Santo, ou eu sou guiado pelo Espírito do mundo, dependendo da minha escolha. Não é Deus que escolhe, não, eu é que escolho qual Espírito que guia a minha vida. Então a primeira pergunta dessa missa para você hoje é essa: qual Espírito está guiando hoje a sua vida? Qual? Qual Espírito está guiando hoje o seu casamento? Um casal casado que é guiado pelo Espírito Santo tem problema, tem dificuldade? Tem, como todo casal tem, mas tem diálogo, sabe perdoar, sabe ceder, sabe olhar nos olhos e entender que o amor é mais importante do que ter razão e ficar brigando. Agora, o casal que é tomado pelo Espírito do mundo, eu ganho, eu sou mais importante, eu tenho razão, você não sabe nada. É um casal que divide, que vive de briga e de confusão. O namoro pode ser guiado pelo Espírito Santo, ou o namoro pode ser guiado pelo Espírito do mundo? O namoro guiado pelo Espírito Santo é aquele namoro em que o casal que está namorando entende que eles têm que aprender a amar, que eles estão ali naquele aprendizado de vencer o ciúme, o desejo de posse do outro, de mandar no outro, que eles estão ali aprendendo o exercício do amor e que eles precisam estar abertos um ao outro. Agora, o namoro guiado pelo Espírito do mundo, já começa os problemas que os casais vivem no casamento. Um quer mandar no outro, um quer proibir o outro, cheio de ciúme, pirraça. Então, depende que espírito guia o seu namoro. Uma família, pai, mães, filhos. Tem família que é guiada pelo Espírito Santo, tem família que é guiada pelo Espírito do mundo. Um ambiente de trabalho, na sua loja, no seu consultório, no seu comércio, pode ser guiado pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do mundo. A gente vê os relacionamentos ali dentro para saber qual é o Espírito que está guiando. Percebe? Isso é Pentecostes. Hoje é dia da gente pensar nisso. Segundo ponto. Quando os discípulos estavam reunidos, vieram línguas de fogo. Língua de fogo. A própria Bíblia diz que a língua, que é mais fácil domar um cavalo selvagem do que domar a língua da gente. Nós vamos encontrar pessoas na vida que têm língua de fogo. Nós vamos encontrar pessoas na vida que têm língua de veneno. Qual é a sua língua?
a sua língua. Uma língua guiada pelo Espírito Santo é uma língua de fogo. Uma língua guiada pelo Espírito do mundo é uma língua venenosa, tóxica. O que é uma língua venenosa? O que é uma língua guiada pelo Espírito do mundo? É uma língua que é um palavrão atrás do outro. É uma língua que só conversa assuntos fúteis, vãos, inúteis, abobrinha. É uma língua que adora falar mal da vida dos outros, que o maior esporte que a pessoa tem é ficar vigiando a vida do outro e falando mal, e comentando com os outros, porque nunca tem a coragem, a hombridade de chegar perto da pessoa e falar. Então tem que ficar falando por detrás. É gente fraca, pequena, medíocre. Língua venenosa. É gente que fica julgando a vida dos outros, nem conhece e já fica estabelecendo julgamento. Língua venenosa. Há casais, casados que têm língua venenosa. É língua para machucar, porque ele conhece o ponto fraco do outro, então ele sabe que se atingir aquilo ali vai machucar. E ele machuca. É marido, mas faz isso. É esposa, mas faz isso. Há filhos que têm língua venenosa com seus pais, desobedecem, gritam, xingam. Língua venenosa. Às vezes são tão novos. Há filhos adultos que praticamente abandonam seus pais, ou porque se casaram, moram fora, estão no seu trabalho, esquece que tem pai e mãe, e eles já estão mais idosos. Então, quer cuidar da própria vida. Língua venenosa. Mas tem gente que tem língua de fogo. A língua de fogo é a língua do Espírito Santo. Então me leva a ter palavras certas para o outro. Palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que fortalecem, palavras que animam, palavras que corrigem, mas corrigem para o outro ficar bem, não para humilhar nem pisar ninguém. Palavras que dão limites sim, mas limites com amor. Percebe um pouquinho as palavras que você tem usado atualmente. Essas palavras são provenientes de uma língua de fogo ou de uma língua venenosa? Você tem fogo ou tem veneno na sua língua? Pense nisso. Pense nas pessoas que convivem com você. Elas estão recebendo o que de você? Fogo ou veneno? Você está alimentando ou matando as pessoas que convivem com você? E aí vem a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Outra missão do Espírito Santo, a unidade na diversidade. Veja, a diversidade de dons, são vários dons, mas o Espírito é o mesmo. São várias atividades, ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Assim como o corpo, que tem muitos membros, mas é um só corpo. Veja, quando a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, a gente forma unidade. Quando a gente se deixa guiar pelo Espírito do mundo, a gente quer divisão, discórdia. Sabe aquela pessoa que tem na família, em várias famílias, que não pode ter um almoço de domingo, né? Não pode ter um almoço de domingo, não pode ter um aniversário de família que todo mundo já sabe que aquela pessoa vai criar confusão. Vai fazer uma brincadeira de mau gosto e vai chatear. Vai ter uma conversa sem propósito, num dia e numa hora que não é para falar aquilo. Vai fazer algum comentário que vai ferir alguém. Ou seja, esse tipo de gente que onde está é para dividir, é para machucar, é para desunir, é para desabrigar. Infelizmente há muitas famílias que tem sempre uma pessoa assim, que não pode ver a família unida. Se tiver todo mundo unido, parece que ele pensa assim: o que eu posso fazer para causar briga aqui? O que eu posso fazer para dividir esse bolinho aqui? O
que eu posso fazer para cada um ir para um canto e não voltar mais? É isso. É gente que não tem o Espírito Santo. Se alegra com a divisão. Por quê? Porque a própria pessoa não está unida consigo mesma, porque a própria pessoa não tem uma experiência de Deus, porque a própria pessoa não tem um equilíbrio emocional. Então ela quer ver todo mundo desunido como ela, fragmentado como ela. Terceira pergunta, vai anotando aí. Você é uma pessoa que nos grupos que você frequenta promove união ou você promove divisão? Quem é você? Nos ambientes que você frequenta, sua casa, seu trabalho, sua faculdade, onde você está, você promove união com as pessoas querem estar perto de você, você une, agrega? Ou você já tem uma listinha de inimigos, antipáticos, inimigos, chatos, enjoados, um caderninho que você vai anotando assim, se sentindo naturalmente você é a melhor pessoa do mundo. Chatos são os outros, enjoados são os outros, antipáticos são eu. Não, eu sou ótimo. Nossa, modelo de gente simpática, agradável. Mas tem gente que eu não quero nem ver. É assim? É assim que você lida com as pessoas? Dividindo o mundo? Ou até com as pessoas mais difíceis você sabe acolher, sabe compreender, sabe conviver. Quem é você? E vamos para o Evangelho, para terminarmos a reflexão dessa missa, que é quando, no Evangelho de João, era o primeiro dia da semana, domingo, estão fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entra, ele já está ressuscitado, então ele pode atravessar as paredes e entrar, ele fica no meio deles. E ele deseja a paz. Olha que interessante. Tão interessante que ele fala duas vezes: a paz esteja convosco. Duas vezes. Não é porque eles fossem surdos, não. Não é porque eles tinham que consultar um otorrinolaringologista, não. E fazer uma limpeza aqui do ouvido, não. Quem tem medo tem paz? Me diga. Os inseguros têm paz? Os desanimados têm paz? Será? Quem anda fechado na vida aos outros tem paz? É por isso que Jesus deseja a paz e duas vezes, porque aquele grupo ali não tinha paz. E depois ele diz: como o Pai me enviou, e eu permaneci 3 anos com vocês anunciando o Evangelho, eu também vos envio. E ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, desse que nós estamos falando hoje o tempo inteiro. Não é o Espírito do mundo não, é o Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz com eles? Eles então se levantam, abrem as portas e saem para anunciar. Olha a transformação. E Jesus ainda diz mais: recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem os não perdoados serão retidos. E aqui está um dos fundamentos do sacramento da confissão. Olha como é que Jesus dá à igreja esse poder de perdoar os pecados. Olha o sacramento da confissão aí. Enfim, queridos irmãos e irmãs, celebrar hoje a solenidade de Pentecostes não é celebrar uma festa abstrata, etérea. Não, é algo muito concreto, muito real. O Espírito Santo é real, é concreto na vida da gente. Basta acolhê-lo. Como o Espírito do mundo também é muito concreto e muito real, basta acolhê-lo. Então a solenidade de hoje é para que você faça uma escolha. Eu quero o Espírito Santo guiando a minha vida. Não quero o Espírito do mundo. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. É Ele que eu quero.
Só que para tomar essa decisão, você mesmo tem que tirar o espírito do mundo de dentro de você. Você mesmo tem que tirar as marcas desse espírito de mundanidade que estão presentes ainda na sua vida, que levam você ao pecado, a se afastar de Deus, a quebrar a aliança com Deus. Celebrar Pentecostes é me lançar ao Espírito Santo e dizer: envie, Senhor, o vosso Espírito sobre a minha vida. Guiai, Senhor, minhas decisões, minhas escolhas. Eu quero ser de Deus. Eu quero o céu. Eu quero a salvação. Eu quero me deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Fazer a primeira comunhão, e os adultos e jovens aqui hoje recebem Jesus pela primeira vez, é dizer sim ao Espírito Santo. É dizer: eu quero que o Espírito Santo guie a minha vida, e não o espírito do mundo. Porque eu não vou comungar um pãozinho qualquer, eu vou comungar o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus. E é Jesus quem me dá esse Espírito Santo. Eu desejo que vocês se deixem guiar verdadeiramente pelo Espírito Santo. E cada vez que comungarem, cada vez que receberem a hóstia consagrada, seja sempre um momento novo, diferente, de deixar Jesus guiar a vida de vocês, em todas as áreas, todas, e deixar vocês pessoas muito melhores, porque guiadas pelo Espírito Santo. Parabéns, Deus os guie no Espírito pela vida. Bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial. Pode deixar o folheto aí no banco. Eu vou pedir você agora para abaixar sua cabeça um pouquinho, para fechar os seus olhos. Só para você não ficar vigiando ninguém, nem distraído com ninguém do seu lado.